está aqui, você tem que estar em comunhão com seu irmão. Você precisa amá-lo, você precisa conviver com ele, você precisa gostar dele, né? E isso envolve o discipulado. É dentro disso que nós estamos falando durante esse seminário. Não são pregações, são estudos, e nós estamos falando sobre discipulado para sermos uma igreja relevante. Então pode passar a primeira tela. Nós somos uma igreja, amados, a igreja evangélica no Brasil é considerada a terceira ou quarta igreja evangélica que mais cresce no mundo. Nós temos muitos desafios como igreja, mas nós somos uma igreja que cresce, uma igreja numericamente que cresce. A igreja que mais cresce no mundo provavelmente é a igreja na China, com 21 mil conversões por dia. 21 mil conversões por dia. Dá glória a Deus aí, crente. A segunda igreja que mais cresce no mundo, provavelmente é a igreja na Nigéria, em torno de 8 a 9 mil conversões por dia. E a igreja no Brasil, em torno de 5 mil conversões por dia. Segundo os dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dentro de mais ou menos 5 anos, já estava previsto no censo, 2025 mais ou menos, antes de 2030, o Brasil ser uma nação com maioria evangélica, majoritariamente evangélica. Glória a Deus por isso. Joinville já está, acho que vai chegar na frente, pastor. Glória a Deus. Mas nós temos um desafio muito grande. Nós temos um desafio de transformar essa população evangélica em discípulos. Nós temos um desafio de transformar a sociedade, de impactarmos a sociedade com uma igreja relevante, uma igreja que viva de fato o evangelho, uma igreja que entenda a sua missão, uma igreja que compreenda o seu papel na sociedade. Nós temos uma tendência a ser uma igreja centralizadora. Eu gostaria que você passasse a tela. É um modelo de igreja que não pode transformar a sociedade, que é uma igreja que está voltada para dentro, uma igreja que todas as suas atividades acontecem dentro das 4 paredes. E talvez, uma das fraquezas nossas é justamente essa. Uma igreja que ela pensa muito no seu próprio umbigo, uma igreja preocupada com o conforto dentro das 4 paredes. Uma igreja centralizadora como essa é uma igreja que tudo que ela pensa para o conforto da sua membresia. Nós nos reunimos em reuniões, fazemos muita agenda, temos muitos eventos, realizamos muita atividade dentro das 4 paredes, e o risco de sermos uma igreja centralizadora é nós estarmos aqui nos distraindo com tudo isso. Ao mesmo tempo que nós perdemos o foco, perdemos a missão, perdemos o propósito de igreja, que é estar reunida para a glória de Deus, mas a igreja local é a base enviadora de missionários. Você aqui dentro é preparado, aqui dentro você é qualificado. Seminários como esse são oportunidades para o seu treinamento, para que você compreenda o seu papel, para que você compreenda a sua função no corpo de Cristo. E ninguém está dispensado de cumprir a sua missão, de cumprir o seu papel. Costumo dizer que na igreja de Cristo ninguém foi chamado para arquibancada. Todo mundo tem que entrar em campo. Cutuca esse irmão e diz aí, você já bateu uma bolinha hoje? Você já fez o seu papel? Já entrou em campo? Já contribuiu para que o resultado do reino de Deus seja para a glória de Deus? Portanto, quando nós estamos pensando numa igreja relevante, nós estamos pensando numa igreja que não dispensa ninguém. Você faz parte desse projeto, você faz parte dessa missão. Portanto, um seminário como esse é um seminário que está preocupado em evitar alguns problemas. O primeiro problema de uma igreja
centralizadora é que ela promove um certo ativismo. E aí, eu peço que vamos ficar bem sincronizado para que eu consiga aqui fazer a exposição. O ativismo numa igreja centralizadora é um primeiro problema, amados. O ativismo substitui o relacionamento com Deus. Você entra como se fosse num piloto automático. Você levanta da sua casa, pega a sua Bíblia, coloca a sua gravata, mas você já não pensa mais naquilo que você está fazendo. Você faz aquilo como se fosse uma rotina. Você entra num certo automatismo. E quanto mais nós crescemos e quanto mais nos tornamos uma igreja grande, rica, poderosa, com todos os recursos, é bom vir para este lugar. Vocês estão num templo confortável, num espaço confortável, com ar-condicionado, com cantores extraordinários. O pregador não é lá grande coisa, mas vocês estão aqui num lugar que promove o bem-estar, o conforto de vocês. Mas esta reunião não pode se transformar numa rotina. Essa reunião não pode se transformar em mais um dia na sua agenda. Uma igreja que quer ser relevante, uma igreja que quer incluir pessoas, uma igreja que quer abraçar o pecador, é uma igreja que permanece focada na sua missão. É uma igreja que compreende que ela se reúne dentro das quatro paredes para glorificar a Deus, para prestar culto, para fazer esse movimento na vertical, mas é uma igreja que é capacitada pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão fora das quatro paredes. O pior lugar para nós cumprirmos a nossa missão é dentro da igreja. Uma igreja que vive no piloto automático, uma igreja, como Jesus diz aqui em Mateus capítulo 15, verso 8, este povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com os seus lábios. E nós podemos estar vivendo justamente essa rotina religiosa. Nós cantamos, nós pregamos, nós nos reunimos, nós nos ensaiamos, mas o nosso coração está longe do coração do Pai, porque o coração do Pai é um coração que ama o perdido, o coração do Pai é um coração que olha para a multidão, que olha para aquele que está caído lá fora. O ativismo. Quando nós estamos nesse seminário, portanto, eu quero, se eu sair daqui esta noite com você compreendendo o desafio de não entrar nesse sistema, não se tornar um crente dentro de uma rotina, a frequência na igreja, estarmos em todas as reuniões é muito importante. Eu não estou dizendo que não é importante estarmos presentes aqui, pelo contrário, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas nós não podemos perder a perspectiva de cumprirmos a nossa missão fora das quatro paredes, de cumprirmos o nosso papel fora das quatro paredes. Segundo problema de uma igreja centralizadora, e isso impede que ela se torne relevante na sociedade, é uma igreja que se torna individualista. E o individualismo ocupa o lugar do relacionamento. O individualismo ocupa o lugar da comunhão que você tem com o seu irmão. Muitas vezes você vem para este lugar, você chega na hora que o culto começa, assim que o pastor diz amém, você desaparece do meio da congregação, e por anos, meses, semanas, ninguém sabe seu nome, ninguém sabe como você vive, ninguém sabe como você está, porque você não tem tempo para relacionamento, você não tem tempo para participar. Veja que a igreja em 1 Coríntios capítulo 11, verso 21, a reunião da igreja, aquele ambiente de comunhão que é a ceia do Senhor, é o mais íntimo momento de comunhão da igreja. Mas na igreja de Corinto, cada um estava fazendo uma ceia particular.
Se nós queremos ser uma igreja relevante, nós não podemos individualizar o culto. O culto precisa ser em comunhão com os irmãos, precisa ser em relacionamento, precisa ser um acolhimento para a glória de Deus. Veja que Paulo aí nessa passagem, ele então exorta a igreja a igreja em Corinto, dizendo: porque comendo cada um toma antecipadamente a sua ceia, e assim tem fome assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então nós precisamos prestar atenção como uma igreja que quer mudar a sociedade, uma igreja que quer impactar a sociedade, é uma igreja que não pode viver esse individualismo. Terceiro problema de uma igreja centralizadora, é uma igreja indiferente. E se nós estamos falando de discipulado, se nós estamos falando de inclusão, se nós estamos falando de acolhimento, nós precisamos pensar no outro. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: sofre comigo, Timóteo, sofre comigo. E você precisa estar preocupado com o irmão, você precisa estar preocupado com o outro. Acolhimento, inclusão, discipulado, passa por essa questão, amados, de sermos uma igreja que está preocupada com o outro. Nosso culto não pode ser individualizado. Você precisa estar preocupado com o que o outro irmão está sentindo. Você precisa estar preocupado com aquelas demandas que existem na obra de Deus. Jesus, ele conta essa parábola conhecida por todos nós, uma das mais conhecidas, a história do bom samaritano. Nesta passagem fica assim um quadro muito triste nesses 2 versículos. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Se esperava que ele cumprisse a sua missão, se esperava que ele tivesse compadecimento do outro, que ele acolhesse o outro, que ele incluísse o outro na sua missão. Provavelmente um sacerdote que ia para o templo, um sacerdote que ia para o culto, mas ele vendo uma necessidade, ele vendo uma oportunidade de cumprir a sua missão, ele passa de largo no caminho. Quem sabe nós aqui que estamos essa noite já temos feito isso, vê a necessidade e nós mudamos de calçada, nós mudamos de rua, porque a situação de sofrimento do outro nos incomoda ou interrompe a nossa rotina religiosa. O que está acontecendo aqui é que o sacerdote e o levita têm uma rotina religiosa, ele precisa cumprir um cronograma, ele precisa participar da programação, mas ele perdeu o senso da missão, ele perdeu o senso da sua vocação, que é transformar o perdido, que é incluir aquele que não está incluído ainda no reino de Deus. Joinville será impactada, Joinville será transformada, como Londres foi transformada nos séculos passados, com John Wesley, com outros grandes homens de Deus que abalaram as estruturas da cidade. Quando nós percebermos que o nosso culto, ele não pode preceder, o nosso culto não pode acontecer se nós não temos a nossa missão em foco, que é o cumprimento deste nosso papel. Podemos resumir da seguinte forma: nunca haverá acolhimento e inclusão numa igreja centralizadora. Nunca. Porque os nossos motivos não são o motivo do outro. Nós estamos marcados pelo individualismo, nós estamos marcados pelo ativismo religioso. Por isso que é bom que se faça eventos como esse, conferências missionárias, seminários de evangelismo, porque traz à tona novamente. É como se ensinasse novamente o beabá para um professor. Você é chamado para ganhar almas, você é chamado para expandir o reino de Deus, você é chamado para cumprir a sua missão. Uma igreja relevante, como você vê aí na tela, uma igreja relevante, é uma igreja que tudo que acontece dentro dela tem o propósito de glorificar a Deus fora das 4 paredes. É uma igreja que tem testemunho, é uma igreja que tem oração, é uma igreja que visita, que tem ação social, que tem missões, que tem evangelismo, mas agora tudo o que acontece na igreja não acontece para a massagem do ego.
Não acontece para a sua própria satisfação, mas acontece para provocar a nossa sensação de cumprimento do reino de Deus. E essa é a igreja que precisa cumprir a sua missão. Ela tem marcas, e eu vou destacar aqui para vocês 3 marcas de uma igreja relevante. A primeira característica de uma igreja relevante é que ela volta o culto ao seu lugar devido. O culto passa a ser cristocêntrico e não antropocêntrico. Muitos hinos que cantamos numa igreja antropocêntrica não tem lugar numa igreja que é cristocêntrica. Há inclusive um hino que diz que você não vai morrer enquanto promessas não se cumprir. É mentira. Cutuca o seu irmão novamente e diz assim: olha, você vai morrer. Não há promessa nenhuma para você não morrer. Há um outro que é quase que uma blasfêmia, é o hino da vingança. Olha, você quando me veio na prova, você não me ajudou, mas agora eu estou arrebentando a boca do balão, e você está vivendo a vitória que Deus me deu, e agora eu vou passar por cima de tudo. Esse não é um culto cristocêntrico, amados. Esse não é um crente que coloca Jesus como a primeira coisa. Mas esse culto precisa voltar ao centro. Jesus precisa ser o Senhor da igreja. Ele precisa ser o seu Senhor. Ele precisa ser glorificado na sua vida. Você precisa obedecê-lo. Muitos de nós, que nós perguntamos: você ama Jesus? Pergunta para um crente isso. Oxa, eu amo. Mas Jesus disse assim: olha, aquele que me ama é aquele que cumpre as minhas palavras, é aquele que me obedece. Porque a obediência está ligada ao amor, não tem como você mudar isso. Nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, capítulo 4, verso 23 do Evangelho segundo João, essa samaritana tinha uma ideia que muitos crentes têm, que o culto tem lugar, que o culto tem hora, que o culto tem liturgia, que o culto tem programação. Mas Jesus repreendeu essa mulher e disse: olha, o verdadeiro culto é aonde está a glória de Deus. Mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores, onde estão os verdadeiros adoradores? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim o adorem. Nós precisamos voltar àquela devoção ao Senhor Jesus. Há uma palavra que eu tenho dificuldade de entender e de interpretá-la. Está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, Paulo diz assim: Timóteo, lembra de Jesus. E eu fico pensando, poxa, será que Timóteo estava esquecido de Jesus? Lembra de Jesus Cristo, Timóteo. Fale para esse irmão que está ao teu lado: lembra de Jesus. Lembra de Jesus. Lembra pelo que ele morreu. Lembra o preço que ele pagou. É o valor de uma alma. E nós temos um hino que cantamos: irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Ó, um homem com visão. Aleluia. Paixão por almas. Paixão por almas. Aleluia. Jesus conta com você, meu irmão. Você é um ganhador de almas. Você é um ganhador de almas. Você é um ganhador de almas. Antes de ser pastor, antes de ser músico, antes de ser diácono, você é um pescador de homens. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Segunda marca de uma igreja relevante,
uma igreja que discipula, uma igreja que acolhe, uma igreja que inclui, é uma igreja que é uma família, uma igreja que se preocupa uns com os outros, é uma igreja que está preocupada com o bem-estar do seu irmão. A Bíblia vai nos repreender em relação a órfãos, viúvas, aqueles que estão necessitados no nosso meio, queridos. Essa tem que ser a marca nossa como crentes. João capítulo 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos serão conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E este amor é a marca de uma igreja verdadeira. A terceira marca dessa igreja verdadeira, uma igreja relevante, uma igreja que discipula, uma igreja que inclui, uma igreja que realiza, é uma igreja que cumpre a sua missão. A sua missão que acontece fora das quatro paredes. Uma missão que acontece aonde há necessidade. A missão acontece aonde tem demandas. E aqui nós somos preparados para cumprimento dessa missão fora das quatro paredes. É por isso que é chamado do ide, fazei discípulos. Não é apenas pregar o evangelho, a proclamação, mas também o querigma, o ensino, o fazer discípulo, o afetar o caráter das pessoas. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fundamento da igreja. Deus é uma pessoa e a igreja é formada por pessoas. E nós precisamos estar ligados a esta função de pessoas. Pessoas têm emoções, pessoas têm vontade própria, e nós precisamos estar conectados com isso. A missão não pode pensar em pessoas como números, a missão não pode pensar em pessoas apenas como estatística, mas você tem que pensar nas necessidades de cada um, você tem que pensar naqueles que estão envolvidos na sua missão, aqueles que estão envolvidos, que fazem parte da sua chamada, fazem parte da sua vocação. Uma pessoa é ter vontade, uma pessoa tem emoções, uma pessoa tem inteligência, uma pessoa tem consciência. Essas qualificações de uma pessoa precisam ser respondidas dentro da igreja. A igreja precisa ser esse berço que ampara, um berço que recebe, um berço que transforma pessoas, para a glória de Deus, que realiza essa função. E nós trabalhamos com a pregação. A missão da igreja, ela se resume em duas asas. Peço que o irmão vá até o slide. Duas asas do pássaro. Querigma, pregação de arrependimento. O objetivo dessa pregação é trazer fé aos incrédulos. E nós não podemos nos omitir dessa função. É o testemunho, você tem essa função. Você tem esse papel de pregar o evangelho, de convidar os pecadores ao arrependimento. E a pregação do evangelho produz isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você prega, corações são tocados pela palavra de Deus. Se este pecador não resiste à graça de Deus, no seu coração nasce a fé salvadora, e ele vai ser transformado numa nova criatura, ele vai nascer de novo para a glória de Deus. O processo de novo nascimento, o processo de regeneração não é um processo que eu promovo, é um processo que é realizado pelo Espírito de Deus, que transforma, que faz aquele que estava morto nos seus delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, Ele vos deu vida. Mas essa parte que depende do Espírito Santo precisa ser acompanhada agora da didaquê, precisa ser acompanhada do ensino, precisa ser acompanhada do discipulado, em que você adota um novo convertido, em que você adota uma pessoa para caminhar juntos, em que você adota uma pessoa para cuidar dela,
Isso é fazer discípulos, isso é levar a pessoa à obediência da palavra de Deus, à obediência do Evangelho. E a igreja primitiva é uma igreja que cumpriu esta missão. Próximo slide. Missão dada, é uma missão cumprida. Veja que Jesus comissionou os 12 apóstolos e eles cumpriram esta missão. Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20. E chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Este é um convite que o Senhor nos faz, de participar da sua missão. Essa missão não é apenas minha, mas antes de ser minha, é uma missão de Deus. É Deus que está nesse processo de salvação, amados. Portanto, pregar o Evangelho é ao mesmo tempo uma missão dupla. Além de ser um privilégio, porque você está participando da missão de Deus. Veja o que Jesus diz aqui: estarei convosco todos os dias. A missão é dele, ele está presente. Mas também é uma grande responsabilidade, porque você representa aquele que é o Senhor dos céus e da terra, cujos joelhos se dobrarão, confessando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o soberano entre as nações. E nós vemos esse compromisso da igreja sendo cumprido na era apostólica. O apóstolo Pedro, Atos capítulo 2, faz cumprir esta missão. E nós precisamos promover essa missão, e o novo convertido precisa ter algumas convicções, precisa passar por fases, por um processo de transformação dentro da igreja local. Não é apenas a pregação, em que ele nasce de novo, e ele é acolhido dentro do corpo de Cristo. Quando nós estamos falando de discipulado, nós estamos falando de trabalhar o caráter dessa pessoa, estamos falando de trabalhar a vida cristã dessa pessoa, para que ele compreenda melhor a palavra de Deus. E algumas características marcam então a vida do novo convertido. Gostaria de ir para a primeira delas: convicção, certeza de salvação, e que agora está em paz com Deus. Isso produz maturidade, responsabilidade no novo convertido. Veja o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Portanto, a missão da igreja inclui produzir no coração do novo convertido essa certeza de reconciliação com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Portanto, quem está em Cristo, nova criatura é. Convicção, aceitação é a segunda razão pela qual nós trabalhamos no ministério da pregação e do discipulado. Nós promovemos um senso de pertencimento às pessoas. As pessoas que são recebidas em nosso meio, que aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal, elas precisam entender que agora elas fazem parte da família de Deus. É uma condição que nós proporcionamos ao irmão. E esse acolhimento que nós fazemos, essa aceitação desse novo membro, produz nele responsabilidade com a obra de Deus. Quando uma pessoa é bem recebida, ela entende que agora ela faz parte do reino de Deus, faz parte do corpo de Cristo. E isso vai produzir nela também responsabilidade, vai produzir nela maturidade para ganhar outros, e assim sucessivamente, até que a obra de Deus esteja completada. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Assim nós, sendo-vos tão aperfeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus,
mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nós éreis muito queridos. Ou seja, há uma aceitação. Pessoas que estão no nosso meio precisam ser recebidas como nosso irmão. É por isso que o relacionamento é tão importante. Nós promovemos essa aceitação, esse pertencimento à igreja. Por isso que nos reunimos, né? Por isso que é tão importante essa reunião coletiva da igreja. O censo do IBGE, que eu me referi a 2010, também apontou um outro fenômeno na nação brasileira, os chamados desigrejados. Eu nunca imaginei chegar num tempo em que nós ouvíamos falar de evangélicos não praticantes. Ouvíamos falar de católicos não praticantes. Mas agora você conhece já uma geração de crentes. Segundo os dados do IBGE, já são mais de 7 milhões de evangélicos não praticantes, os chamados desigrejados. E esse é um desafio para a igreja local. Porque eles não estão entre nós? Será que faltou aceitação, faltou ser incluídos dentro do corpo de Cristo? Serem acolhidos devidamente por cada um de nós? E nós precisamos, portanto, promover isso também como missão da igreja. Terceira característica dessa missão, proteção. A igreja local é um lugar de proteção. Aonde as pessoas crescem como uma casa, é proteção para os filhos. E a gente sabe quanto uma criança pode ter o seu caráter deformado, quando não tem um lar saudável, quando não tem a segurança de uma casa, a segurança de uma família. Assim, um novo convertido também dentro da igreja, ele precisa receber esta proteção da igreja, o amparo da igreja, porque ele ainda é muito inseguro, ele ainda é muito vulnerável às tentações, vulneráveis a tudo aquilo que ele viveu na experiência passada. Mas quando a igreja promove esse lugar de proteção, esse lugar de cuidado, conforme esse texto de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 9, porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, verso 19, Paulo diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, Paulo estava preocupado que houvesse um desenvolvimento num ambiente seguro para este novo convertido, para esta igreja. E assim também dentro desse projeto de uma igreja relevante, de uma igreja que cumpre a sua missão, de maneira relevante nós precisamos produzir. Mais uma qualidade ou característica dessa missão da igreja, a alimentação. A igreja também é este lar, ou essa mesa, em que este novo convertido precisa ser nutrido pela palavra de Deus. Por isso que o culto precisa ter lugar de primazia à palavra. Muitas vezes o culto tem tantas coisas, e a palavra não é reservada um lugar de honra, um espaço privilegiado. Mas é na igreja local, é nessa reunião que nós estamos, que a igreja promove o desenvolvimento, a alimentação, que vai nutrir a vida espiritual desse novo crente. 1 Pedro 2:2, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então esta é uma preocupação que nós devemos ter, especialmente a liderança da igreja precisa ter esta preocupação. Se está sendo ministrado todos os conselhos de Deus, se toda a palavra de Deus sem falsificação está sendo transmitida e ensinada, porque aqui neste lugar é uma mesa em que somos alimentados pela palavra de Deus. A última característica, portanto, depois de passar por esse processo de acolhimento, de recebimento, de proteção, aceitação, alimentação, agora esse novo convertido precisa ser treinado para alcançar outros. E a igreja então vive esse ciclo. Agora capacitado, ele é enviado de novo ao mundo, como a missão do próprio Jesus.
e que foi enviado pelo Pai para o cumprimento da sua missão neste mundo. Tanto que lá em João capítulo 19, versículo 20 a seguir, Jesus vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, a nossa missão, ela é uma missão semelhante à missão de Jesus. O Pai o envia para o cumprimento da sua missão no mundo. A igreja também, ao desenvolver esse novo discípulo, ele também é qualificado, ele também é preparado e devolvido na sociedade para que possa alcançar outros, e assim o reino de Deus vai se expandindo de pessoa em pessoa, como diz lá a palavra de Deus, que o Senhor ia acrescentando cada dia à igreja aqueles que se haviam de salvar. Portanto, amados, nós estamos diante desse desafio. Simplesmente obedecer à palavra de Deus. Cumprimento desta missão, cumprimento desta vocação. E eu trago aos irmãos a história de uma missionária. Última tela. Sophia Miller. Talvez você já tenha ouvido falar dessa missionária norte-americana. Passou 48 anos na floresta amazônica, tanto no Brasil quanto na Colômbia. Ela era uma moça muito franzina, fisicamente muito frágil. Ela aceitou o evangelho ouvindo um pregador nas praças de Nova York, na década de 50 do século passado. E ela, depois de 3 meses, comprou uma passagem e veio ser missionária entre tribos indígenas do Alto Rio Solimões. Passou 48 anos na tribo indígena. E o livro publicado pela editora Transcultural, Sua Voz Ecoa na Floresta, é o registro dessa história dessa missionária. No ano de 97, quando ela dava uma entrevista a uma rádio na Venezuela, e perguntaram para Sophia Miller como que foi a chamada dela para a obra missionária. Sophia Miller respondeu: como assim chamada? Eu não tive chamada. E eles perguntaram: mas como não? Você está quase 50 anos na floresta, pregando o evangelho entre índios. Ela disse: mas é porque eu li, quando eu ganhei a Bíblia pela primeira vez, eu li Mateus 28 e 19, ide por todo mundo, e eu obedeci, e é por isso que eu estou aqui. Portanto, meus irmãos, o ide precisa ser simplesmente obedecido, e Jesus será glorificado, e o reino de Deus será realizado. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.